Não é verdade que foi a Polícia Federal que de ofício age. O que aconteceu foram reportagens do site Metrópolis que mostraram essa distorção, e essa distorção do aumento exagerado, para você ter uma ideia, nós saímos de 2 milhões de associados no final de 2022 para 9 milhões e 600 mil associados no final de 2025. Você tem Polícia Federal, você tem TCU, você tem CGU, você tem AGU, todas alertando o governo. E o governo meteu o pé no acelerador. O roubo aumentou mais ainda. E é um roubo hediondo, porque é feito contra pessoas frágeis, hipossuficientes, e tem dificuldade, inclusive, de entender o que está acontecendo com elas. E digo mais, esse roubo começa há mais de 30 anos atrás. É um roubo que só quem teve coragem de se colocar contra ele foi a administração do presidente Bolsonaro. Isso começa quando se muda o sistema do Fundo Rural, em 1988, e em 1991 uma lei, onde já se pegou um jabuti naquela época, o relator da lei foi até o atual vice-presidente Geraldo Alckmin, onde se permitia esse desconto associativista. E quem nadou de braçada nesses 30 anos foi a CONTAG, que é uma entidade ligada à CUT e ao PT e que não está sendo investigada. De 2014 para cá, nós temos 10 bilhões e 600 milhões de descontos associativistas. Só a CONTAG tem 4 bilhões de reais. A entidade ligada ao irmão do Lula tem quase 1 bilhão de reais. Essa CONAFE, que foi denunciada por vocês aqui, tem quase a mesma coisa, mas não está sendo investigada pelo INSS e nem está dentro dessa questão original do AGU. Então, o que nós estamos dizendo é que é necessário, sim, que haja investigação, porque ela está sendo feita de forma seletiva, do governo que quer conter danos. Está tratando de 10, 11 ou 12 entidades, são 41. A gente está falando de 10 bilhões e 600 milhões, o governo está falando de 2 bilhões. É importante saber quem flexibilizou os mecanismos de controle que permitiram esse verdadeiro assalto contra pessoas pobres e humildes há mais de 30 anos. Flexibilização se deu com a ajuda de governo e oposição à época, a partir de 2019 com a MP, que colocava o prazo de revalidação, foi relatada por um governista à época e teve apoio da oposição. Então aí teve uma joint venture dos dois lados que aprovaram e depois derrubaram a revalidação. Mas ele falava da CONTAG. A CONTAG deve ser investigada, senador? Já está sendo investigada. Deixa eu só repor algumas questões. Você mesmo citou, Júlia, que em 2020 houve denúncia, 2019. E, na verdade, naquela época não se apurou nada, não se esclareceu nada. Agora, as pessoas tentam, a oposição tenta, colocar no nosso colo algo que quem estourou o esquema fomos nós. A CONTAG é uma entidade de 60 anos. Eu vou explicar o que está acontecendo. A CGU investiga em função da lei anticorrupção. Nessa lei você tem que ter confirmação de propina, de lavagem de dinheiro para você, porque quando o senador Marinho fala que não está sendo investigada, está sendo investigada. Ela não foi ainda bloqueada seus bens, nem dela, nem da CONAFE, que não tem nenhuma ligação com o PT, ao contrário, tem gente que é ligada ao ex-presidente da República, ou a ABEC, a BIC, que é outra entidade, que é uma das que mais cresceu, e que tem uma figurinha carimbada. Essa empresa para mim é uma empresa, não uma associação de classe. É vinculada ao careca do INSS e é vinculada ao empresário que na época da CPI da Covid estava metido com aquela venda que acabou não sendo feita das vacinas indianas, sei lá o nome como ela é. Então repare, vou insistir com minha tese. Quem estourou o esquema? A Polícia Federal, a CGU, nesse governo. Só lembrando o nosso assinante, senador, porque já havia naquela época, 2019, informações de que tinha desvio com os contratos indevidos, as assinaturas que não existiam. Júlio, você me permite? Permito, só colocando a bola no chão. E aí o relator coloca essa discussão. Aí, e vocês propuseram também na MP... Mas veja, primeiro eu repito a informação que eu dei. Está nos autos do processo da primeira instância. O fato gerador do processo é um e-mail feito pelo Metrópole, trazendo uma reportagem do Metrópole. Então essa foi a denúncia, está nos autos do processo da primeira instância. O governo, pelo contrário, na hora em que viu o que estava acontecendo e recebeu todas as sinalizações que alguma coisa estava errada, meteu o pé na jaca, aumentou o processo.
Para vocês terem uma ideia, média mensal de desconto até dezembro de 22, 42 milhões de reais mês. Média mensal de desconto de janeiro de 23 a 24 de setembro de 24, 188 milhões mês. Média mensal de desconto de outubro de 24 a 25, 298 milhões. Qual é a coincidência aqui? Outubro foi justamente quando recebeu as tratativas e os alertas dos órgãos de controle. Ao invés de parar, ele meter o pé no acelerador. Outra coisa, Júlia, e isso não aconteceu, no nosso período de 2019 a 2020, houve uma diminuição do valor desse desconto associativista. Mas depois aumenta em 20, que era ainda governo de vocês. Não aumentou em 20, desculpe. Depois eu tenho inclusive os gráficos. Diminuiu em 19, diminuiu em 20, diminuiu em 21, de acordo com a questão do NPC, e aumenta em 22. Não, eles fazem mais contratos a partir de 20. Eles começam a assinar mais acordos de cooperação técnica com as associações. 22, os contratos não foi 20, foi 22. A diminuição do valor dos descontos associativos, 19 e 20 é fácil de demonstrar e eu tenho os gráficos para você. Em 21 também, de acordo com o INPC. Começa a aumentar em 22. E quem são os principais beneficiados em 22? As 3 entidades que a gente falou agora. O SINAP, porque é tanta sigla. Mas a do CONTAG, Lula, a gente está falando da CONTAG, e a CONAFé. Foram as 3 mais beneficiadas. Mas mesmo assim houve um aumento de 80 a 100 milhões de reais. A gente está falando de 70 mil reclamações por mês nesses 4 anos. A gente está falando de 1,5 milhão de reclamações. É Sindinap. A do irmão do Lula, a Sindinap. A gente está falando de 1,5 milhão de reclamações por ano na época do PT. Então, o que é que estava acontecendo com o governo? Estava dormindo? Estava letárgico? Em setembro de 23, o que é que acontece? Qual é o fato determinador desse aumento? Vigílio passa a ser o procurador-geral. E o que foi que aconteceu para o Vigílio ser o procurador-geral? O anterior não estava aceitando que fosse feito a anexação por lote dentro da Previdência. Se tiram os descontos. O governo, inclusive, o governo do PT mudou a forma como você poderia fazer a averiguação dessas associações. Diz o seguinte, você só pode fiscalizar a associação se tiver 5% de reclamação em relação ao volume. A CONTAG tem 1,5 milhão. Você precisava ter 80 mil reclamações. Eu estou falando de 1,5 milhão de reclamações. Nós temos hoje uma peneira furada. O governo disse que começa a investigação em 2019, quando na verdade começa a se combater o processo. Outra coisa, nunca em 30 anos houve a possibilidade de validação. Nós é que propusemos. É porque não vetou, porque se vetasse voltava a estaca zero. Tem 32 ações e emendas feitas por parlamentares do PT, do PDT, contra a validação. E hoje o discurso do governo é que nós é que não queríamos a validação. A coisa mais grave aqui é que se tirou a biometria. O Sindinap do irmão do Lula, inclusive, está nos autos, é bom a gente ver na CPMI, faz um pedido ao INSS dizendo o seguinte, eu uso a minha biometria. Aí o INSS foi verificar nessas 35 mil pessoas do Sindinap, apenas 200 haviam pedido o desbloqueio pelo meu INSS. E o que é que o INSS fez? Toca tudo, bota os 35 mil para dentro. Então você tem hoje uma situação de uma investigação seletiva. Nós não temos bandido de estimação. Se fulano ou beltrano está envolvido, que ele seja levado às barras da justiça. Não tenho dúvida, senador, que quem vai fazer isso somos nós. Eu estou insistindo, tem 10 inquéritos abertos. Neles estão a CONTAG. Agora eu vou insistir com isso aqui. As que estouraram não são a CONTAG. Você está pegando um marco temporal específico, está esquecendo que desde 2014 são 10 bilhões e 600 bilhões. A CONTAG só são 10. Eu estou dizendo o estouro que aconteceu com isso. Você tem hoje, o ministro da Justiça do governo do PT, Ricardo Lewandowski. Ele dá uma entrevista dizendo o seguinte, não há conflito de interesse. Ele, teoricamente, é quem faz a investigação, é o comandante do processo. Não há conflito de interesse porque o meu filho, ele é advogado da SEBAP e da AMBEC. 2 das principais envolvidas nesse processo. O ministro Messias, que é o nosso ministro da AGU, ele fala que há um desmonte do INSS Dataprev, que não foi por acaso, dá uma série de declarações políticas, e diz que começou criminosamente em 2019. Ele está mentindo. Tem 30 anos que isso existe. Não, tem 30 anos que isso existe. Mas quem é que quis privatizar a Dataprev? Está aqui, meu amigo. Vocês que está aqui uma reportagem feita pela Andréa Sadi. Eu vou usar aqui a fonte da casa da Globo. Idosa descobriu que teve desconto devido do INSS por 30 anos após escândalo de fraude. Sabe por quê? Porque o cara chegava lá no sindicato rural, quero me aposentar, preenche aqui um formulário. Ele não sabia nem ler e escrever. Aí botava o dedão lá, estava autorizando um desconto para essa empresa que era a CONTAG,
Isso aconteceu e tem 1.300.000. Tanto é verdade que o meu INSS, quando você abriu para as pessoas dizerem se deram ou não causa a esse desconto, 98% foram contrário. A própria CGU deixa eu dizer, olha, também 98%. A investigação está em curso e nós vamos ver quem é que lançou lote de milhares e milhares de pessoas. Estou dando um exemplo aqui. Eram entidades cuja assinatura do acordo de contribuição com o INSS foi feita no período deles. E são empresas, praticamente, tem uma rede. A Polícia Federal já montou todo o esquema que tem. Assina a CPMI, nós somos favoráveis a investigar esse povo. Se tiver que ter, já tem número suficiente, isso para nós não é problema. Para nós não é problema. O problema é não querer fazer uma cortina de fumaça. Mas é o que está acontecendo, vocês estão investigando de maneira seletiva. Não tem nada de seletivo, senador. Eu estou dizendo a vocês que a base da investigação da CGU é a lei anticorrupção. Olha, todas aquelas que apareceram. O delegado-geral da Polícia Federal, ele dá uma declaração dizendo que o Frei Chico e a entidade dele não estavam sendo investigados. Acreditei. O que é que eu fiz? Entrei com ação no Ministério Público para ser investigado. Sabe o que o Ministério Público respondeu? Estão sendo investigadas. Então. Mas a CGU, desculpa, a AGU e o INSS não estão investigando. Não. Eu vou repetir, estão investigando. Essa seletividade não A única coisa que o senador Marinho fala de seletividade, que eu vou repetir, essas 4, 2 das quais têm origem no governo anterior e uma de 60 anos, ou o Sindinap, que, na verdade, não, até agora, a Polícia Federal não encontrou nexo causal com a corrupção. Tem desconto criminoso. Aliás, eu acho que é um crime hediondo. Deus, que coisa roubar os pobres, coitados, aposentados. Que coisa mais hedionda, senador. Coisa mais hedionda você enganar um cidadão que quer se aposentar. Assina aqui um documento para você fazer seu cadastro e ele passar a pagar R$70, que para ele é o alimento. Mas 70, a média da Contag é 38. Quem é 70 são essas entidades surgidas 38, agora 40, R$50. Isso para quem ganha um salário mínimo é um Senador, crime. Vamos ter calma. Eu estou calmo. Eu acho que ele não está calmo, é o cidadão. Não, olha, já estamos tratando da devolução do dinheiro de todo mundo. Mas quem vai devolver? O governo federal. O governo federal não, nós, Carapalha. O cidadão, enquanto a gente deveria buscar justamente essas entidades que têm recursos para fazer. Eu quero entrar nisso, a gente vai discutir sobre o pagamento. Por exemplo, os cidadãos que têm não estão com patrimônio bloqueado. Mas deixa eu só pegar, a gente falava sobre a Contag, eu quero colocar outra questão também para o senhor, porque nas investigações da PF aparece o nome do ex-ministro José Carlos Oliveira. O senhor conhece ele, né? Sei quem é. Então, boa parte dos acordos do INSS com as entidades que promoveram os desvios foi assinado na época dele. Então, assim, ele já foi filiado ao PL, já foi filiado ao PSD. Da onde veio a indicação dele? Não sei, doutor. Eu estava fora do INSS desde fevereiro de 2020. Agora eu quero dizer o seguinte, nós não temos bandido de estimação. Quem tiver algum problema que pague. Se houve alguma impropriedade, agora assinar um ACT, que de 41... tem 11 no governo de Bolsonaro e tem 31 nos outros governos. É o problema, é o crime? Ou flexibilizar os mecanismos de controle? Eu acho que as pessoas estão invertendo as coisas. Nós não estamos querendo aqui passar uma mão na cabeça de ninguém. Quando eu falo de seletividade, porque é que a AGU decidiu que o período é 2019, quando a própria CGU, desculpe, no seu formulário de investigação fala em 2016. Aí na circunscrição do processo, politicamente se coloca 2019, que é o período que se começa a combater fraude. O que cabe na cabeça de ninguém que o governo Bolsonaro preparou um esquema para ajudar centrais sindicais. E o sindicato tem 12 centrais sindicais ligadas às associações. 12, eu posso ler para vocês. Mas tem outras entidades depois, a partir de 2020, doutora, que entram no esquema que nem existiam. Eu estou falando, a investigação em primeira instância fala de uma série de entidades que a AGU não está levando em consideração agora. Inclusive essas que eu acabei de falar. A nossa preocupação é que todas sejam investigadas. Agora, olha que coisa engraçada aqui. Quem é que o Lula chamou para resolver o problema do INSS? O ex-corregedor-geral da União nomeado presidente do INSS durante 4 anos foi o corregedor-geral de Bolsonaro, é o senhor Gilberto. O ex-secretário junto da Previdência de Bolsonaro nomeado procurador-geral do INSS. E a xerife do INSS, que era a nossa diretora de benefícios. Que saiu. Então, saiu depois de 2 anos. 2019, 2020, quando ela estava comigo. Voltou agora. Ela, inclusive... Ela saiu porque percebeu que não estavam deixando ela fazer o trabalho que ela queria. Isso você está inferindo.
Veja, nós temos hoje uma situação em que o governo, quando sentiu que o bicho pegou, chamou justamente os funcionários que foram utilizados no nosso período. Isso é uma investigação seletiva, eu tenho respeito demais pelo senador Jacques Wagner, ele sabe disso. O PT lutou violentamente contra a validação, junto com os partidos de esquerda. Não queria de jeito nenhum, porque sabia que na hora que fosse perguntar a dona Maria ou a seu José se ele estava fazendo a contribuição, ele nem sequer sabia, porque esse cidadão não sabe ler um olerite, não sabe ler um contra-cheque. O que nós temos hoje é um assalto reiterado durante 30 anos. É o mesmo sistema que aconteceu em 2017 com o imposto sindical obrigatório. É a mesma coisa, nós estamos falando do imposto sindical obrigatório, estamos falando da contribuição assistencial, e está falando obrigatório, está falando do associativismo, claro. Por isso que as entidades sindicais voltaram para esse filão correr atrás. Nós quem, cara? Agora, senador, do mesmo jeito. Quando a investigação terminar, os números vão ficar nus. Os números vão ser mostrados. A investigação vai concluir e os números serão mostrados. Vamos ver quais são as entidades que estouraram de percepção. Quem foi que afrouxou os mecanismos para isso acontecer? Não afrouxamos, ao contrário, nós endurecemos quando a gente colocou. Endureceram, vocês permitiram que a biometria fosse ultrapassada pelo Sindicato do irmão do Lula. Vamos dar os números aqui do que a gente está falando, né, sobre as novas entidades e esse estouro que o senhor mostra. A partir de 2020, muda-se a conduta do INSS, que entre 19 e 20 cancelou os acordos com as entidades. A partir de 20, ele acaba liberando, assina mais 24 a partir de 20. 24, 21, 22, 23, governo Lula também. São 24. Metade desses 24 foram na gestão Bolsonaro. E das 10 entidades que tinham sido canceladas entre 19 e comecinho de 20, 6 foram reabilitadas também no governo Bolsonaro. Então, assim, foi voltando o esquema olha, Júlia, no final do governo Bolsonaro e já no começo Lula. Você está trazendo detalhes que a gente só vai conhecer no CPMI. Eu saí de lá em fevereiro de 2020. Eu sei que em 2019, o presidente do INSS, na época, ele tomou uma atitude que não precisou de imprensa, não precisou de CGU, não precisou de ninguém. Havia uma reclamação em média de 30 mil reclamações anuais. Agora tem 1,5 milhão, 30 mil, e nós tomamos a providência de suspender 4 entidades na época. E em 2020 mais uma. Então veja a diferença de comportamento. Se fulano registra uma entidade, essa lei é de 1991. Se a entidade tem os requisitos legais, ela vai ser cadastrada. Se ela cumpriu o que foi pedido ou foi determinado pelo INSS, ela pode ser reabilitada. Tá? A questão não é você ter uma entidade cadastrada. A questão é como você trata os dados que essa entidade está trazendo para colocar no sistema. Aí você tem furo de todo jeito. Né? Você verifica que o processo ele começa a ficar agudo e cresce, e o governo parece que não estava prestando atenção. Se lembre que em abril, quando estourou o problema, o ministro foi lá dizer que não queria tirar o Stefanuto, que era gente boa. Precisou a justiça afastar ele. Isso é verdade. O governo demorou ali, por meio do lucro, para Porque nós estamos fazendo as investigações, Júlia. Nós não podemos fazer uma coisa leviana e sair acusando todo mundo. Eu vou insistir, porque aquelas que foram habilitadas no nosso governo, elas ao todo movimentaram algo como 230 milhões ao longo desse período. As habilitadas, é óbvio que elas foram habilitadas. Não sei como é que alguém conferiu se aquela era entidade de fachada ou era entidade de verdade. Essas outras, habilitadas no período do governo anterior, movimentaram 2 bilhões e 100 milhões de reais. Olha a diferença. Tem 18 aqui que movimentaram 230 milhões. Tem 11 ou 12 lá que movimentaram 2 bilhões e 100 milhões. Eles ficam o tempo todo usando a CONTAG. A CONTAG tem uma história longa de organização dos trabalhadores rurais, que, como foi dito aqui pelo senador Marinho, muita gente não tem acesso. Então, efetivamente, os sindicatos filiados à CONTAG, Sindicato de Trabalhadores Rurais, é quem iam lá para contribuir. Eu sou da Bahia, fui governador da Bahia. Eu sei a dificuldade que o pessoal do interior tem para poder chegar até se credenciar e pedir a aposentadoria. Então, eu vou repetir, quem investiga de verdade é a Polícia Federal. Em geral, as CPIs, muitas vezes, acabam virando palco de acusações políticas e, na verdade, não se aprofundam. Porque ninguém faz investigação
à luz da imprensa, de tudo. A investigação é feita, muitas vezes, com quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo telefônico, coisa que é autorizada pela Justiça. Aí que a gente chega aonde o buraco está. A CPMI ou a CPI, se ela tiver que acontecer, por mim pode acontecer. Tem todos esses instrumentos. Hein? Tem todos esses a gente instrumentos. está chegando no final do programa, eu vou fazer uma última pergunta para os dois. Senador Rogério Marinho, o que vocês vão fazer? Qual que é a estratégia para a CPI, de fato, ser instalada? Todo dia a gente está vendo um problema novo aparecendo. A fragilidade da maneira como o PT lidou com esse processo, ou o governo prevaricou, ou o governo foi incompetente. Não é possível você crescer 7 milhões e 600 mil associados em 2 anos e meio e só tomar uma atitude quando a polícia e a justiça diz, olha, vou afastar aqui o presidente do INSS, vou afastar o procurador-geral, e vocês parecem que não estão enxergando. Tem alguma coisa muito podre no reino da Dinamarca.